E o Rodrigo, meu querido amigo, começa com o tema responsabilidade dos agentes públicos e o direito administrativo do medo. O Rodrigo é mestre em Direito Constitucional pela PUC, no Rio de Janeiro, doutor em Direito Público pela Universidade de Coimbra, procurador do Estado e advogado. Muito obrigada, Rodrigo, por nos brindar com as suas palavras. Boa tarde a todos. Excelentíssima presidente, querida amiga Nene Paola, queridas amigas também, colegas Nathalie e Alice Voronoff. Queria agradecer muito o convite por estar aqui, agradecer os coordenadores, o colega Anderson Schreiber, em especial nosso colega Aldi. Nosso colega Aldi, a gente está exagerando só um pouquinho, porque a gente está com a perspectiva de que ele não se aposente, viu, Aldi? Então, a gente tem que fazer uma pressão. Agradecer muito a presença de todos os colegas, todas as colegas, nosso procurador-geral, o ministro Og Fernandes, que aí permanece aí nos honrando. Bom, me disseram que, como o tempo está um pouquinho maior, então eu vou ter que apertar aquele botãozinho do um e-mail do WhatsApp para tentar falar um pouquinho mais rápido. Pediram para falar sobre um tema que eu falei pela primeira vez nesse auditório, em 2016, que era o tema do direito administrativo e como o medo estava atrapalhando na condição da administração pública no Brasil. E, na ocasião, eu salientei alguns pontos que eu queria falar de forma muito rápida para a gente ter um ponto de partida. Quer dizer, o que eu salientei em 2016, uma palestra aqui, que acabou gerando um pequeno artigo, é que o medo de ser punido tinha passado a ser o motivo oculto dos atos administrativos, ou, o que é mais comum, da omissão dos atos administrativos. E omitir um ato administrativo, ou, como diz um autor francês, não fazer nada enquanto se dá a ilusão do movimento, é algo muito fácil. Cria um grupo de trabalho, né? Mas não decida nada, chame mais gente, isso é relativamente fácil. Então, nessa ocasião, eu apontei para esse problema, apontei também para a distinção entre o medo bom e o medo ruim. O que é o medo bom? O medo bom é o medo que sente o servidor público de ser punido por algo que, evidentemente, é ilícito. Isso é bom. Se ele tiver esse medo e não praticar aquele ilícito, isso é bom. O medo ruim, que é o que nos interessa doutrinariamente, pelo menos para o direito administrativo, o outro interessa mais para o direito penal, é o medo de ser punido por algo que é importante, que é algo que o interesse público exige, mas algo que pode ou não ser visto como ilegal por parte da doutrina, por parte dos órgãos de controle, por vezes de forma absolutamente minoritária. Qual é a consequência do medo? A consequência do medo é a paralisia, né, como eu já falei, é a não decisão, essa não decisão que às vezes é feita com esses métodos, né, protelativos, e a consequência do medo é outra também, e essa é de direito constitucional, de ciência política, que é a transferência do poder decisório. Quando eu tenho medo de decidir, embora legitimado para isso, porque fui eleito ou fui indicado como secretário ou ministro para ocupar aquele cargo como agente político, quando eu tenho medo de decidir e consulto antes o promotor da comarca, o Tribunal de Contas ou o juiz da comarca, há uma transferência com enormes consequências democráticas desse poder judiciário. Bom, isso foi em 2016, que esse tema começou a entrar devagarzinho na doutrina e na jurisprudência. Houve um primeiro movimento que foi o reconhecimento desse tema pela sociedade. Ele primeiro começou a reverberar, e eu não fui o primeiro a escrever sobre o tema, não, fui um dos primeiros, mas não fui o primeiro, certamente, mas ele começa a ser aceito por outros doutrinadores. Depois ele começa a aparecer na imprensa, e, sobretudo, na imprensa não especializada, sobretudo pessoas que seguem jornais econômicos, como Valor Econômico, começam a ver que esse tema começa a aparecer. Começa a aparecer em alguns votos, em especial do ministro Gilmar Mendes, que esteve aqui, alguns votos sobre casos, um caso importante sobre improbidade, que foi o foro, para saber se era um caso envolvendo o ex-ministro Renato Sardenberg, e ele começa a aparecer. Mas aí há uma mudança grande em relação que se dá em decorrência do impeachment da presidente Dilma. Por quê? Porque, como se sabe, o impeachment se deu pela consideração de que decretos de abertura de créditos orçamentários e adiantamentos, pagamentos feitos pelo Banco do Brasil
que foram considerados como adiantamento, pagamentos de benefícios sociais que foram considerados como adiantamento e considerados analogicamente como operações de crédito, foram considerados, por analogia, suficientes para caracterizar crime de responsabilidade. Eu não vou tratar da validade ou não do impeachment, para mim isso é um tema batido depois que os próprios responsáveis, a grande maioria dos líderes, assumiu em entrevista, sem a menor dificuldade, que aquilo ali tinha sido pelo conjunto da obra. Mas isso, o que eu quero salientar é que o impeachment redobrou o medo dos agentes políticos, só que agora na esfera financeira. Todos passaram a ser... Opa, peraí. Se aquilo que era comum se fazer, e vários presidentes fizeram, e vários governadores fizeram, e vários prefeitos fizeram, que no máximo dava uma ressalva no julgamento das suas contas, pode dar impeachment, é melhor não fazer, é melhor não agir. Bom, aí, depois do impeachment, já no governo Temer, há uma grande reação, uma importantíssima reação ao medo na administração pública, que é a reforma da LINDB, com a Lei 13.655. Reforma da LINDB que traz coisas como, o artigo 20, na esfera administrativa não se decidirá, na esfera administrativa, o controlador e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. A decisão que decretar a invalidação de um ato deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Na interpretação de normas, estou citando o artigo 20, 21 e 22, em modo 2.0 do WhatsApp, como eu falei, na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Para vocês verem, nesse período se estava atravessando, início, talvez, do auge da Operação Lava Jato, um movimento de ojeriza, de recusa da atividade política. O agente político é necessariamente mau, e por isso que, apesar da LINDB ser um ponto fora da curva, ela foi recepcionada por certos agentes de controle como sendo um completo absurdo. Veja, a LINDB não proíbe que nenhum juiz decida de maneira nenhuma. Ela diz, na interpretação serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Quer dizer, parecia que quem era contra a LINDB dizia, não, considerar as dificuldades reais do gestor é um absurdo, que vai ajudar a manter, enfim, mais pessoas aí à frente dos agentes públicos. E aí eu chego no tema que eu queria destacar mais, que é o da Covid. Quando começa a Covid, logo no início ainda da pandemia, o presidente da República baixa a medida provisória 966, que basicamente tentava excluir a responsabilidade civil dos agentes políticos naquela situação. Então, o artigo 1º dizia que os agentes públicos somente podem ser responsabilizados se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro no enfrentamento da pandemia da Covid. E se dizia o artigo 2º que considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente, inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. A MP tinha outros aspectos aqui importantes, mas o que eu quero salientar é que ela foi objeto de uma DIN, e eu queria destacar o que essa DIN causou em relação a esse tema do medo. Bom, primeiro, o contexto. O contexto era o do início da pandemia. No início da pandemia, o atual presidente da República insistia no tratamento por medicamentos que, no iniciozinho, trouxeram alguma esperança, a famosa cloroquina, que logo depois, 3, 4 meses depois, as pesquisas internacionais, especial na França, mostraram que aquilo não era, enfim, não tinha comprovação. Mas o que eu queria salientar era de que o contexto era um receio da sociedade de que aquela medida, a compra daquela cloroquina, fosse feita sem a devida comprovação. Ou seja, era um contexto em que era, entre aspas, bom tentar evitar que algo fosse feito. E é importante ter esse contexto, porque depois o contexto muda. E aí o que o Supremo diz, basicamente, ele considera a norma constitucional, só que diz que ela deve ser lida, deve ser dada uma interpretação conforme, para que seja, basicamente, para que a tese que foi aprovada, de que configura erro grosseiro o ato administrativo que seja a violação do direito à vida, à saúde e ao meio ambiente, por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, em especial dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Qual é o problema disso? É que o contexto era evitar. Eu não quero que o governo federal, guiado pelo então e ainda atual presidente da República, adote um medicamento que não tem comprovação científica. Para esse contexto, um instrumental que evita algo é bom. E o princípio da precaução
É muito bom para não decidir, para indeferir, para decidir com muita atenção, mas ele não é exatamente um princípio muito operativo quando eu preciso decidir rápido. Pois bem, aí o contexto mudou. O contexto mudou quando, contra toda a expectativa original, houve um avanço no desenvolvimento da vacina. No início da pandemia, ninguém acreditava que se pudesse desenvolver uma vacina em menos de 2 anos, mas isso foi possível. A ciência avançou. Pois bem, aplicada essa decisão dessa ADIM relativa à MP 966, que, para quem quiser anotar, é a ADIM 6421, aplicada esse standard ao licenciamento das vacinas, sem muito esforço, seria muito fácil justificar o não fazer, o não comprar, o adiar. Isso acabava colocando enfim, o governo, a sociedade brasileira, numa situação um tanto quanto perigosa. Além disso, os fornecedores de vacina começaram a fazer um monte de exigências e, por isso, o governo federal, também com medo, resolveu baixar outra MP, MP 1026, que foi convertida na Lei 14.124. O que essa lei, essa MP e essa lei, praticamente, qual é o sentido? O sentido foi tornar legais, quer dizer, tornar objeto de lei expressa em sentido formal, condições contratuais que estavam sendo exigidas pelas indústrias que estavam vendendo vacina. Então, a lei é relativamente extensa, mas eu vou ler só em modo 2,5. O artigo 12, o contrato é um instrumento congênere para aquisição de vacinas contra a Covid-19, se for sarampo, não vale. Firmados antes ou após o registro ou autorização de uso emergencial concedida pela Anvisa, poderá estabelecer as seguintes cláusulas especiais, desde que representem condição dispensável para o sujeito aceitar o contrato. Aí, 1. Eventual pagamento antecipado, inclusive com a possibilidade de perda do valor antecipado, hipótese de não penalização da contratada e outras condições indispensáveis para obter o bem ou assegurar a prestação de serviço. Ou seja, aquilo que, fora de um contexto que começa lá em 2014, que é o da desmoralização dos agentes públicos em geral, em particular, e dos agentes políticos em particular, e dos agentes públicos em geral. Fora desse contexto, em outros países, seria facilmente resolvido por um bom parecer do advogado público daquela instância, dizendo, olha, situações absolutamente excepcionais, eu preciso de uma vacina para salvar a vida e o sujeito só me entrega assim, é claro que pode ser entregue, a lei tem que ser interpretada à luz do caso concreto, enfim, qualquer um dos meus ilustres colegas saberia fazer um parecer desse. Mas a sociedade brasileira tinha caminhado caminhos tão tortuosos na desmoralização da atividade política que foi preciso mandar uma lei, e enquanto essa lei, uma medida provisória, enquanto essa medida provisória não era votada, essa compra foi adiada e gente morreu porque essa compra teve que ser adiada, foi preciso mandar uma lei basicamente por causa de uma coisa, o medo de ser punido de forma desrazoável por algo que era necessário. Mas o que eu quis estabelecer... Tentei correr, hein, presidente? Não sei se... Aqui. Desconta aí 30 segundos. Ah, não. Aí é maldade. Engasgar... Mas o que eu quis demonstrar com esses dois exemplos? Uma situação em que eu adoto um instrumental para não fazer, ou para fazer com cuidado, e outro em que eu preciso de um instrumental para fazer. É que talvez a solução... Agora eu tenho que fazer 1.0, ou 0,5. É que talvez a solução... E aí eu só poderia desenvolver recomendando a compra do meu livro. Mas não vou recomendar, não, porque ele não tem mais ali. Ele só trouxe 3, não posso recomendar. Mas que é uma reavaliação da nossa forma de responsabilização dos agentes públicos e dos agentes políticos.
É verdade que um certo mandatário desmoralizou esse regime porque, enfim, fez uma quantidade de coisas aí complicadas e está acabando passando incólume. Mas o fato é que é muito importante resgatar uma forma de compreensão da política, não apenas da atividade política partidária. É preciso resgatar uma certa humildade do direito que não tem como capturar a prioristicamente todas as dimensões da vida. Nós temos sistemas punitivos, temos o sistema punitivo penal, temos o sistema punitivo pela improbidade, temos o sistema punitivo com todos os seus problemas, que é o impeachment, mas, ao querer tutelar previamente, como fez o Supremo, certamente com a melhor das boas intenções, num contexto 1, que era o contexto cloroquina, ao querer tutelar e dizer uma decisão só não vai lhe causar problemas, senhor gestor, se o senhor seguir todo esse iter processual, e inclusive se o senhor seguir o princípio da precaução, né, princípio cujo conteúdo é objeto de um enorme debate ambiental, nós vamos ouvir falar de meio ambiente aqui com a doutora Nathalie, quer dizer, essa pretensão de esgotar a prioristicamente o roteiro que um agente público tem, pode gerar problemas muito maiores do que aqueles que se queria evitar. Nós não temos como fugir de sistemas de responsabilização dos agentes políticos que não se esqueçam que um sistema de responsabilização, antes, ele se enquadra no estatuto jurídico-político dos agentes políticos. E, nesse estatuto, é preciso lhes reconhecer um mínimo de autonomia para agir. Essa pretensão do direito de resolver todos os problemas, pretensão que vai até na área do direito privado, em que já há decisões querendo tutelar a falta de afeto, não a falta de alimentos, mas a falta de afetos, pode nos custar caro. Eu espero que o Brasil, com esse ciclo, que de alguma maneira se renova nas eleições, compreenda que não dá simplesmente para achar que a ameaça do sistema de responsabilização vai ser melhor do que simplesmente deixar um mínimo de liberdade para o Estado funcionar e para os agentes públicos funcionarem. Se, de alguma maneira, essa colocação tiver servido para alertar e para renovar esse debate, já vai ter valido mais ainda a pena a atenção toda de vocês, pela qual eu agradeço muito.